Olá, sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas ao nosso programa semanal de negócios e empreendedorismo. Hoje nós estamos aqui com um grande convidado, o presidente da FREBRACON, Frente Brasileira de Proteção e Defesa ao Consumidor, o meu amigo Moisés Mota, e na bancada temos também o Gabriel Galvão e o Ramon Lima. Eu quero começar, doutor Moisés, primeiro agradecendo a sua presença aqui no nosso programa, tá certo? E nós estávamos conversando nos bastidores que hoje o bicho vai pegar, a coisa vai esquentar, porque nós temos um advogado que tem vamos dizer assim, uma atuação mais frente às empresas, que é o nosso amigo e parceiro Ramon, e o senhor que vem aqui com todo o seu saber jurídico, né, e que coloca esse saber jurídico sempre em defesa do consumidor. Então eu vou fazer uma pergunta que ela até parece um clichê, mas é bom que isso seja explicado e bem explicado. Para a maioria dos empresários, para a maioria dos donos de empresas, né, os órgãos de proteção ao consumidor sempre olham e enxergam o consumidor como o hipossuficiente, não é isso? O mais fraco naquela relação, e dessa forma ele protege, enfim, lógico que essa é a função dos órgãos de defesa do consumidor, mas será que essa proteção ela não é muitas vezes exagerada, né, na medida? Primeiramente, André, satisfação cumprimentar você, satisfação cumprimentar o Ramon, satisfação muito grande estar ao lado aqui do grande Gabriel, satisfação cumprimentar você que está em casa agora nos assistindo. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, advém da Constituição de 1988, egresso lá também do artigo 5º, levado a direito fundamental, um princípio, inclusive, norteador da nossa Constituição, princípio, na verdade, que defende os consumidores brasileiros. Na verdade, o Código de Defesa do Consumidor vem para proteger, Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Diferente de outros países, doutor André, permita chamar assim, que trata justamente o Código das Relações de Consumo, não. No Brasil, o Código ele defende o consumidor, ele protege, cria normas protetivas e também de defesa do consumidor e estabelece o princípio da vulnerabilidade e da hipossuficiência, princípios da transparência que vem a trazer essa defesa do consumidor. Agora, é claro que tudo tem que ser visto de acordo com um caso concreto, mas a gente sempre está nessa defesa do consumidor acreditando que no país as empresas insistem muito ainda em desrespeitar e não cumprir a Lei 8.078 de 1990, tanto que na internet hoje a gente acompanha vários casos, vários sites, inclusive, como o Reclame Aqui, que trata justamente dessas reclamações, elevando, inclusive, as empresas de telefonia ao ranking das reclamações, seguida pelos bancos, pelas instituições financeiras, na verdade, um total desrespeito ao consumidor. Doutor, aproveitando a deixa, explica para a gente, então, qual o papel da FREBRACON, né? Qual o papel de vocês perante o consumidor, perante os empresários? Me conta um pouco mais sobre essa... Agradeço a pergunta, Gabriel, para nos dar a oportunidade de falar à população, aos telespectadores, que a FREBRACON é a Frente Brasileira de Proteção e Defesa do Consumidor. Por que esse nome? De Frente Brasileira de Proteção e Defesa do Consumidor, visa tomar a frente da situação. Nós não vamos bater de frente com o PROCON municipal, com o PROCON estadual, com o IDEC. Todas essas instituições, gente, todos esses órgãos fazem um brilhante trabalho. Nós acreditamos na união, nós acreditamos no respeito aos consumidores através do diálogo com as empresas. A gente não bate de frente com as empresas. Pelo contrário, a empresa boa, a empresa que se preza, ela age com boa fé, ela age com transparência. É claro que pontualmente você tem um ou outro consumidor também que pode agir de má fé. Eu acho que quando a gente tem um discurso equilibrado e que age com justiça e com igualdade para todas as pessoas, o empresário é brilhante nesse país, gera emprego, paga impostos altíssimos. Eu sempre digo que o empresário ele é muito sacrificado no nosso país. Não é fácil ser empresário. Quem sabe que é muito complicado. A carga tributária é altíssima e a gente não sabe para onde vai o dinheiro. A gente acompanha os escândalos de corrupção. Mas a FREBRACON, afunilando a pergunta do grande Gabriel, é uma entidade que defende os consumidores, que próximo ano se instalará aqui em João Pessoa, criará câmaras de conciliação. Iremos, Ramon, fazer uma parceria com as faculdades, com as universidades de direito, para dar a mão ao estudante, aqueles que mais estão precisando de aprender, conhecer o universo jurídico na prática, justamente para diminuir e desafogar o Poder Judiciário, que está cheio de processo. Muita gente abusando do direito, muita gente também cumprindo o Código de Defesa do Consumidor, descumprindo o Código de Defesa do Consumidor e o Judiciário julgando. Mas eu acredito no bom
senso e no diálogo com as empresas. E a Febracon vem para isso, para somar, criando câmaras de conciliação, colocando os estudantes para conciliar de forma administrativa e de forma extrajudicial para tentar, Gabriel, resolver o problema de forma administrativa. É essa a essência da Febracon. Fantástico. Moisés, quero também te recepcionar aqui de forma muito calorosa. Você que é um colega aí de batalhas na justiça e a gente tem sempre se encontrado em vários ambientes e respeito muito o teu trabalho. Obrigado. Mas hoje me coloco aqui numa situação de opositor de algumas ideias, né? Nós não vamos aqui travar discussões mais pesadas, que poderiam gerar até uma situação de discutir teses. Não é o caso, Claro. Mas de posicionamento. E aí eu abro a discussão dizendo o seguinte: o consumidor de hoje, ele é muito bem informado, né? A gente já teve outros programas aqui em que a gente discutia o seguinte: o consumidor já vai para o estabelecimento comercial sabendo o que ele quer, sabendo qual é o produto, sabendo as especificações e muitas vezes, numa fragilidade da empresa, em um momento de fragilidade ou de um funcionário mal treinado, ou aquilo dali se transforma numa situação de penúria para o próprio empresário, que é refém de várias câmaras, como você mesmo coloca, de órgãos de proteção do consumidor, seja ele estadual, seja ele municipal, seja... Quando ele chega, o empresário chega lá, ele está diante de um órgão protecionista do consumidor. Então, essas situações, muitas vezes, são trazidas de forma de vulnerabilidade, sim, para o empresário. E aí, como é que você enxerga hoje o trabalho dos PROCONs, seja ele municipal, seja ele estadual, frente a essas situações em que, de fato, houve uma falha na prestação do empresário, mas que não é uma coisa tão grave assim? As aplicações de penalidades, de multas, como é que tem sido feito isso no seu ponto de vista? Embora depois a gente vá traçar aqui outras discussões. Doutor Ramon, concordo com o senhor ao passo em que diz que o consumidor está mais consciente, o consumidor está mais exigente e o consumidor está mais bem informado. O fenômeno da globalização, o fortalecimento da economia do nosso país, o fortalecimento da classe C, a elevação do poder de compra da população fez com que se tornasse o consumo muito maior. E é claro que isso passa por uma concorrência maior e por um nível de exigência, André, muito maior, muito mais acentuado. O consumidor hoje é sim mais exigente. O consumidor tem acesso à internet. A empresa que hoje está fora da internet, praticamente ela não vende. A empresa ela precisa conhecer o perfil do consumidor e precisa existir, já para chegar na sua pergunta, um relacionamento. Quando existe um canal de relacionamento, tanto que muitas empresas estão deixando agora o serviço de atendimento ao cliente de lado. Antes terceirizavam, agora elas mesmas estão fazendo, para ficar mais próximo do consumidor e para conhecer as suas necessidades. Em relação a essa situação que você pontuou, eu acredito que deve existir o equilíbrio contratual. E no caso, a razoabilidade também deve ser levada em consideração. Essa vulnerabilidade do consumidor é justamente frente à vulnerabilidade técnica, vulnerabilidade jurídica e vulnerabilidade econômica, é justamente para equiparar um pouco o consumidor à situação forte das empresas que têm uma banca jurídica, que tem todo esse fortalecimento econômico, e daí eu acredito que para tudo tem que existir um meio termo, um bom senso. Não estou aqui dizendo que o consumidor tem razão em todas as situações, mas na grande maioria das vezes tem razão sim. O consumidor ele é muito vilipendiado nos seus direitos por grande parte das empresas que não respeitam o Código de Defesa do Consumidor, e os 119 artigos que lá estão não são ilustrativos, são artigos que precisam ser cumpridos. Me permite dizer que eu discordo de Vossa Excelência, do amigo nesse ponto, e reconheço também que existe abuso de direito em algumas situações. Excelente. Vocês já viram que hoje, literalmente, a pegada é forte. O bicho vai pegar, né? A gente está só no primeiro bloco, estamos indo para um breve, rápido intervalo comercial. Não saia daí e acompanhe, tem muito mais no próximo bloco.
Eu sou Elson Júnior e tô aqui na Policlínica EMA. Você que reside em Mangabeira e em bairros vizinhos, tem na Policlínica EMA consultas, exames laboratoriais e o primeiro centro de imagem realizando raio-x, ultrassonografia, mamografia e densitometria óssea. Tudo isso a preço popular. Policlínica EMA, próximo ao Mercado de Mangabeira. Rua Elias Pereira de Araújo, número 457. Fone 3023-8333. Estamos de volta, uma discussão acalorada aqui no intervalo, né? E eu quero dar continuidade trazendo o seguinte ponto. O consumidor hoje, né? A gente discutiu agora há pouco que ele está mais informado, ele está mais exigente. E, por sua vez, as lojas, o comércio, os prestadores de serviço, como é que eles estão se colocando frente a esses novos consumidores? Eles estão realmente se adequando a isso? Ou ainda não insistem em práticas antigas e atrasadas? É importante dizer, André, que nós avançamos muito, né? Desde a da consolidação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, avançamos muito nesse ponto, mas existe ainda flagrantes desrespeitos, né, ao Código de Defesa do Consumidor, e a gente acompanha isso todos os dias. É aquele famoso jeitinho brasileiro, sempre de driblar uma norma que existe já de proteção e defesa do consumidor. Lembrando que o código ele é mais principiológico. Na verdade, são 119 artigos que dão norte para que se obedeça às diretrizes em respeito ao consumidor. Mas a gente deu com certeza uma avançada, e as políticas da imprensa, da televisão, do rádio, dos jornais, justamente divulgando a cada dia o consumidor consciente, faz com que as empresas ou se adequem à situação ou comecem a perder os seus clientes. Perfeito. Moisés, uma situação que a gente sempre tem muito frequente é que os empresários se sentem meio que injustiçados por existir um órgão de proteção ao consumidor, ou 2, ou 3, ou 5, dependendo da circunstância em que se adequa à situação, e eles não se sentem protegidos em ponto algum, né? Por quê? Como você mesmo pontuou aí, existem algumas normas que são principiológicas, que vai dar uma margem de interpretação àquele fiscal que está ali fazendo aquela autuação, e aí nem sempre há uma norma muito clara e objetiva na fiscalização disso. Então, o próprio empresário se torna refém. E quando ele se torna refém, aí é uma queixa generalizada, hoje o meio da internet que a gente tem, por qualquer rede social que seja, é um meio de pressão, né? Estando certo ou estando errado, muitas vezes o consumidor estando certo ou errado, muitas vezes o empresário faz a política do o meu menor prejuízo, mesmo que ele esteja certo. E aí eu coloco para você o seguinte, hoje, as mídias sociais, a fragilidade do empresário, como é que você enxerga hoje o empresário frente ao consumidor? Quem é realmente o mais frágil hoje? Será que é o empresário ou será que é o consumidor que se coloca hoje frente a tantos meios de amparo e o empresário tão, digamos assim, fraco, tão frágil na sua proteção? Brilhante a sua indagação, para nos dar a oportunidade de dizer que, com certeza, é o consumidor, que é a pessoa física. É a parte mais vulnerável, é a parte que sofre a lesão diariamente aos seus direitos. Seja numa cobrança tarifa bancária que não estava prevista contratualmente, isso é contra a Frebracon e contra o Banco Central, sem anuência do consumidor. O problema dos serviços na telefonia, que todos os dias está de mal a pior, serviço de internet de péssima qualidade, cobrança de ponto extra da TV por assinatura na residência, quando só se pode cobrar o ponto inicial. É com isso, doutor Ramon, que todos os dias o consumidor se depara. E os órgãos de proteção e defesa do consumidor, o PROCON municipal e o PROCON estadual e a Frebracon, vão justamente ser esse elo para resolver de forma administrativa. O empresário tem a chance de resolver de forma administrativa. Sob pena de multa. Essa situação, ou sob pena de multa, caso não se resolva de forma administrativa. Agora, eu entendo que eu não sou um defensor quanto mais.
de qualquer forma o consumidor está certo. Eu sou defensor do direito do consumidor, como também eu defendo o direito do empresário quando existir. Pegando um gancho no pensamento de Ramon, ele tocou um ponto muito pertinente. A gente talvez o nosso telespectador seja um microempresário, seja um MEI, uma pessoa que também, de certa forma, ela não tem tanta capacitação jurídica, né? Às vezes, esse próprio empresário pode vir a cometer uma falha, não por intenção, mas por também não conhecer a regra, assim como o próprio consumidor, que às vezes aciona um órgão de proteção porque ele não conhecia em pauta, né, todos os artigos do Código de Defesa do Consumidor. Qual é a sua sugestão? O que é que esse nosso telespectador, que é um empresário, onde ele pode buscar as informações corretas, a quem ele pode recorrer? Como o próprio Ramon mesmo colocou, são muitos órgãos que defendem o consumidor, mas onde é que ele se capacita? Existe alguma opção sua, algo que você pode vir a contribuir com o nosso telespectador, de o que ele fazer para que ele possa contribuir para que o atendimento, para que a empresa dele siga as regras? Brilhante a sua indagação, para nos dar a oportunidade de dizer, primeiro, que é lei. Todo empresário, Gabriel, precisa ter o Código de Defesa do Consumidor lá. Sim. Tá certo? Uma legislação trata sobre isso. Ele precisa conhecer os 119 artigos, ele tem esse dever. Né? E segundo, que o artigo 14 lá do Código de Defesa do Consumidor estabelece a falha na prestação de serviços, que na falha da prestação de serviços, o fornecedor de produtos e serviços responderá independentemente de comprovação de culpa, ou seja, é responsabilidade objetiva. Então, o empresário desse país, que é brilhante, que gera muito emprego, ele precisa estar atento. É muito simples, a legislação é muito simples. Agora, claro, existem casos pontuais em que o consumidor acaba abusando do seu direito, é o abuso do direito. Aí sim, claro, o magistrado, o juiz, no momento oportuno, vai julgar de acordo com o caso concreto. Agora, existe realmente essa busca? Existe realmente essa busca, porque assim, o consumidor ele se sentiu lesado. Não que ele esteja ou não esteja de fato lesado, ele se sentiu lesado. Ele tem a quem procurar, ele tem uma consultoria, a própria Febracon vai ser essa consultoria. Isso aqui está certo, isso aqui não está. E o empresário, onde é que ele encontra isso? A Febracon se coloca à disposição de todo empresário brasileiro para ser esse elo e para orientar um lado e para orientar o outro. É justamente onde a gente queria chegar. Inclusive, administrativamente, de forma extrajudicial, o empresário pode fazer o cadastro junto à Febracon, que nós iremos criar sede esse ano aqui em João Pessoa, para que a gente seja o elo, para tentar resolver a situação. Nós precisamos entender que defesa do consumidor se faz com responsabilidade. E defesa do consumidor é um dever de todos, da sociedade. Não é palanque político, não é do PROCON municipal, não é do PROCON estadual, não é do IDEC, não é da Febracon. A responsabilidade na defesa do consumidor é um dever de cidadania de cada um. E a gente só vai começar a melhorar a partir do momento que houver programas como esse, que tem essa responsabilidade de chamar o feito à ordem e dizer vamos fazer um programa tratando desse assunto, informando a população que está em casa agora nos assistindo, para que as pessoas possam participar e denunciar as práticas abusivas, seja do consumidor, com abuso do direito, seja de uma empresa, mas o que eu quero dizer é que na grande parte, na maioria dos casos, o consumidor é muito desrespeitado nesse país e a gente está sempre nessa luta em defesa da parte vulnerável e na defesa de você, consumidor, que é parte hipossuficiente. Moisés, a gente sabe que algumas multas são aplicadas aos empresários no desrespeito de algumas normas de proteção ao direito do consumidor. Dentro de várias das atribuições que se dá a essa verba que é arrecadada, está a política de conscientização do consumidor e dos empresários para que sejam corrigidas falhas na prestação dos serviços ao consumidor. Você teria como pontuar para mim campanhas de conscientização dos empresários para correções dessas práticas corriqueiras que muitas vezes não temos, porque eu sou bem contundente no que eu digo o seguinte: eu conheço políticas voltadas ao consumidor. Ao empresário, geralmente, ele não tem esse apoio. A gente não localiza esse apoio, que tem, geralmente, que recorrer a escritórios de advocacia para que ele dê esse suporte, ou a uma consultoria de gestão, uma consultoria jurídica, que lhe possa dar esse suporte. Existem práticas, e se existem, quais foram essas práticas nos últimos anos de conscientização dos empresários? Perfeito. Doutor Moisés vai segurar só um pouquinho para responder o nosso amigo Ramon, porque nós estamos indo para mais um intervalo comercial e na volta, né, teremos a resposta do nosso salvo grande, pelo gongo. Salvo pelo gongo, do nosso grande amigo Moisés. Vai ter tempo para pensar. Até daqui a pouco.
Estamos de volta e no final do bloco anterior, nosso amigo Ramon, né, deixou uma questão, fez uma pergunta para nosso entrevistado hoje. Eu gostaria que você repetisse a pergunta, doutor Ramon. Bom, de forma bem sintética, para que a gente possa avançar, eu queria saber o seguinte: quais foram as políticas de apoio aos empresários que esses órgãos de proteção ao direito do consumidor e ao consumidor, porque se ele tem o objetivo de proteger o consumidor, não é apenas de reprimir o empresário que age de forma inadequada, mas sim também de prevenir práticas de abuso do consumidor, que seria através de conscientização, de participação desses empresários em algum tipo de campanha. Existiu ou existe? Quais são essas políticas que foram adotadas por esses órgãos do consumidor em nível estadual ou nacional? Na verdade, Ramon, o empresário ele é muito forte no nosso país, né, com a ressalva de algumas pequenas e médias empresas. Que é a maioria. O empresário ele tem condição de promover dentro da sua própria empresa essa conscientização. Primeiro que o respeito à questão da lei é um dever de todos, todos devem conhecer. O consumidor e também o empresário, o cidadão, ele deve conhecer a lei. Esse é o primeiro ponto. Eu trago isso um pouco para a situação dos bancos. Os bancos conhecem muito bem a legislação, são poderosos, faturam bilhões no nosso país anualmente, mas insistem em desrespeitar o Código de Defesa do Consumidor. Por que isso? Será que é por falta de conhecimento? Será que seria por falta de conhecimento? Claro que não. Os bancos ele têm o conhecimento da legislação, mas são poucas as pessoas que têm a informação e que procuram seus direitos. Então, para o banco, é mais interessante, uma instituição bancária, insistir numa tarifa bancária e faturar bilhões anualmente e aplicando o dinheiro da população sem autorização, do que respeitar a legislação consumerista e daí pagar uma indenização muitas vezes muito pequena no Poder Judiciário. E em se tratando de pequenos empresários, talvez a pergunta de Ramon tenha se tratado disso, a conscientização daquele MEI, daquele empresáriozinho que está começando agora, às vezes ele não está nem totalmente legalizado, mas ele tem essa intenção de, num futuro próximo. Qual a ideia dessa conscientização? O que é que existe dessa conscientização? E esse pequeno empresário, um MEI, por exemplo, eu acho que a maior parte do tempo dele, ele até se comporta como um consumidor, do que até como um empresário, gestor de algum negócio, né? E diante dessa colocação do Gabriel, eu faço um outro questionamento. A gente muitas vezes percebe que não há uma diferenciação. Às vezes o fiscal chega lá na empresa, uma pequena empresa, e trata aquela pequena empresa da mesma forma que trata uma grande empresa, né? Que tem um setor jurídico. Você falou agora em banco. Banco tem um departamento jurídico, muitas vezes só para responder, muitas vezes não, acho que na maioria das vezes só para responder questões desse tipo. O pequeno empresário, ele não tem dinheiro sequer para contratar um advogado, não é isso? Muitas vezes então, sim. como é que a sua entidade, por exemplo, se coloca diante de um grande empresário, mas principalmente do pequeno empresário, que é a grande maioria, né? E que não tem e que, diga-se de nenhum passagem, órgão, nenhuma estrutura em defesa dele. Isso. E que, diga-se de passagem, André, aí a gente até tomou a palavra aqui de Moisés, mas como torna-se um debate. Claro. Então, a maioria dos empresários, das novas empresas, ela quebra, se eu não estiver equivocado no dado, 80% das empresas quebram até o seu 5º ano de funcionamento. Tá? E, lógico, existem inúmeras razões para isso. Dentre elas, os erros de gestão, que está entre os riscos jurídicos, falta de contrato com o consumidor, etc, etc, etc. Então, assim, dentro dessa situação, a gente também sabe que a lei complementar 123, que ela rege justamente as micro e pequenas empresas, ela diz que as primeiras autuações de órgãos administrativos deveriam ser convertidas em advertência. E muitas vezes isso não é respeitado, né? Então, esse respeito deveria ser posto, que não é. O PROCON chega, autua, multa mesmo eu estou falando PROCON como uma forma exemplificativa, mas estou falando dos órgãos de proteção como um todo. E autua, e aí o empresário realmente fica nessa situação de fragilidade. Aí eu pergunto, onde está a responsabilidade dos órgãos de proteção do direito do consumidor? Repiso que o direito do consumidor é para ser preservado numa situação em que ele evite danos também. Então a conscientização do empresário deveria passar por esse norte, e que não é feito. Então eu queria colocar o seguinte: quais são, para os micro e pequenos, aquele que está nos assistindo hoje, aquele pessoal que realmente é o nosso público, que são os micro e pequenos empresários e empreendedores, para eles, quais são as ações desses órgãos de proteção ao consumidor? Na verdade, existe uma lacuna em relação a essa situação e é importante que haja esse fortalecimento. A FEBRACON se coloca à disposição, como eu falei há pouco tempo antes,
anteriormente eu falei, de todas as pessoas, dos empresários, dos consumidores, de todos os cidadãos brasileiros, para sanar essas dúvidas e para orientar a população. Agora, eu acho que os empresários eles também podem se unir e criarem associações. A Constituição é muito clara quando dá direito a qualquer categoria. A gente acompanha agora com o Uber, o pessoal do Uber criou uma associação aqui de defesa, e os empresários também, se tiverem boa vontade, podem se unir. Eu acredito na boa vontade, na boa intenção do empresário, gerador de empregos no nosso país, principalmente aquele que está iniciando e que precisa de uma orientação. Agora, eu acredito que quando você faz uma campanha informativa na defesa do consumidor, orientando o que é certo e o que é errado, esses consumidores, na verdade, as empresas que estão assistindo à televisão ou que estão ouvindo o rádio, podem sim se adequar. A norma que serve para o consumidor serve para a empresa. Então é questão de bom senso, é questão de estar informado, é questão de, na verdade, de procurar os meios de comunicação, procurar se informar, a internet está aí. Nós vivemos num mundo globalizado, as pessoas não podem dizer que não sabem de determinado assunto. Então, eu acredito que quando o empresário ele se compromete a ser empresário, ele tem que saber que ele vai ter que atender com qualidade, ele vai ter que ter um pós-atendimento, um diálogo, um canal de atendimento com o consumidor, ele tem que saber esses mecanismos, porque senão ele vai ficar estagnado como empresário, a empresa dele não vai muito longe. Então, é questão de orientar mesmo nesse sentido. Em se tratando dos consumidores, nesse momento que o Brasil está passando por um momento mais desafiante, né, onde muitas coisas tornam-se até um pouco mais complexas, você tem alguma sugestão, Moisés, para esse novo consumidor? O que é que o consumidor pode contribuir para que juntos possamos sair desse momento de crise? Existe algo que você possa trazer de bom senso? Porque acho que não é só uma questão, se todos os consumidores quisessem ser só consumidores, não teriam empresários. Eu acho que é uma correlação, né? Se todo mundo fosse empregado, quem é que iria empregar? Né? Essa é a nossa pegada aqui para que a gente possa trazer para as pessoas um insight, trazer ideias. Tá? E para o consumidor, você tem alguma dica que ele possa vir a contribuir para que esse processo mercadológico venha a melhorar e, consequentemente, a gente consiga sair da crise? Com certeza. A dica para sair da crise é consumir. A população, diante de toda dificuldade, precisa consumir, né? E consumir com qualidade, procurando empresas sérias que respeitem o Código de Defesa do Consumidor. O governo federal, não estou fazendo as vezes aqui do governo, mas editou agora medidas microeconômicas que vai ajudar o pequeno empresário, vai ajudar a população, vai ajudar o país a sair desse momento de crise. Um exemplo é a questão da diferenciação de preço em relação a cartão de crédito e o pagamento em espécie à vista. Aquilo ali foi editado uma medida provisória pelo presidente Michel Temer, que na verdade faz com que possa existir agora a diferenciação de preço no pagamento em cartão e no pagamento em espécie. Antes isso era vedado, era uma conduta abusiva. Para quê? Para que as pessoas comecem... de forma velada, né? Justamente, para que os empresários possam começar, doutor André, a respirar. Porque o empresário paga muito imposto nesse país. E pagar taxas das maquinetas de cartão de crédito, que giram em torno de 3% a 5%, em cima do faturamento, com recebimento, às vezes, do valor apenas depois de 30 dias, isso sacrifica o empresário. E essa medida vem ao quê? A ser bom para o consumidor e também para o empresário. O consumidor vai ter a oportunidade de pagar à vista e de ter um desconto significativo. O empresário, ao mesmo tempo, de receber aquele valor em espécie e de poder girar a mercadoria. Então, são medidas microeconômicas de grande importância para o fortalecimento do nosso país. Então, o consumidor precisa ter bom senso também. Precisa ser um consumidor consciente, sem ser um consumidor que queira tirar vantagem diante de qualquer situação, não. Nós acreditamos que o consumidor brasileiro é um consumidor sério, é um consumidor que procura seus direitos, mas precisamos também ajudar os empresários e precisamos ajudar o fortalecimento do nosso país. Excelente. Eu quero agradecer a você, Moisés, pela aula, né, que você veio Obrigado. aqui nos dar. Os nossos espectadores podem enviar alguma dúvida, questionamentos, né, que o Dr. Moisés vai se colocar à disposição, né, para responder através dos nossos canais, YouTube, enfim, Facebook. Quero agradecer a presença também do Gabriel e do Ramon, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Curtam nossas páginas, compartilhem os nossos vídeos, os nossos canais, tá? E eu espero rever vocês no nosso próximo programa. Um forte abraço. Agora a gente finge que está conversando. Eu cortei de forma mais abrupta, porque o tempo já tinha estourado. Certo? Tranquilo.